O som de estática pesada invade os ouvidos. Na tela, a escuridão total do espaço é cortada por um brilho laranja incandescente. Não é um pôr do sol, é o escudo térmico da Orion começando a vaporizar. Enquanto você me ouve agora, 4 seres humanos estão trancados em uma lata de metal, despencando do vazio a 40.000 km/h. Não existe paraquedas que segure isso. Não existe margem para erro se o ângulo de entrada da cápsula estiver deslocado por apenas 1 grau, apenas 1. Eles não vão pousar, eles vão ricochetear na atmosfera como uma pedra atirada em um lago congelado e serem lançados de volta para a escuridão eterna do espaço, onde o oxigênio vai acabar muito antes de qualquer resgate chegar. Mas esse nem é o maior medo da NASA hoje. O verdadeiro pânico está no silêncio. Neste exato momento, Artemis 2 entrou na zona de blackout. O calor é tão absurdo, chegando a quase 3.000 graus Celsius, que o ar ao redor da nave se transforma em plasma. Esse plasma bloqueia toda e qualquer comunicação. Por longos e agoniantes minutos, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen estão mortos para o mundo. Eles estão sozinhos no fogo. Mas preste atenção no que ninguém te contou. Na missão anterior, Artemis 1, o escudo térmico falhou de um jeito que a NASA tentou esconder sob termos técnicos. Pedaços do material protetor se soltaram de forma inesperada. Se isso acontecer hoje, com tripulação a bordo, o plasma vai invadir a cabine em frações de segundo. Não haverá tempo para gritos. Apenas a incineração instantânea, a 400 km de altitude. Eles dizem que é uma missão de exploração. Eu digo que é a roleta russa mais cara e perigosa da história da humanidade. E o gatilho acabou de ser puxado. Imagine estar a 370.000 quilômetros de distância de qualquer ajuda. Agora, apague todas as luzes. O que a tripulação da Artemis 2 enfrentou nos últimos 10 dias não foi uma viagem de exploração, foi um teste de sanidade. Enquanto o mundo olhava para os gráficos bonitos da NASA, lá dentro da Orion, o cenário era perturbador. Você sabia que no espaço profundo os astronautas relatam ver flashes de luz dentro dos próprios olhos, mesmo com as pálpebras fechadas? Isso não é poético. São partículas subatômicas de radiação cósmica atravessando o crânio deles e atingindo a retina. Eles estão sendo bombardeados por uma chuva invisível que altera o DNA a cada segundo. Mas o verdadeiro pânico aconteceu quando a Orion cruzou a fronteira do lado oculto da Lua. Nesse momento, a Terra desaparece. Não existe rádio, não existe Wi-Fi, não existe a voz da família. Existe apenas o silêncio mais absoluto que um ser humano pode experimentar. E é aqui que a história fica estranha. Relatos de missões anteriores sugerem que, nesse isolamento total, o cérebro começa a projetar sons onde não existem. Alguns descrevem uma música espacial estranha, um assobio eletromagnético que parece vir das rochas lunares abaixo. O que a Christina Koch e o Victor Glover viram naquelas crateras eternamente sombreadas do Polo Sul, a NASA diz que eles estavam procurando gelo. Mas fontes internas sugerem que os sensores de infravermelho da Orion detectaram anomalias térmicas em áreas onde deveria haver apenas o zero absoluto. Crateras que pulsa calor, e tem mais. Durante toda a viagem, a tripulação teve que lidar com o fato de que eles estavam bebendo a própria urina e suor reciclados. Enquanto flutuavam em um ambiente onde o seu senso de cima e baixo é destruído, a desorientação é tamanha que o cérebro entra em modo de sobrevivência, suprimindo o medo para não entrar em colapso. Eles estão trazendo amostras, não desta vez. Eles estão trazendo algo muito mais perigoso. Dados sobre como o corpo humano começa a falhar quando é exposto ao verdadeiro vazio. Eles viram o lado da Lua que nunca encara a humanidade. E o que eles viram lá mudou o tom das comunicações assim que o sinal voltou. O otimismo deu lugar a uma urgência sombria. Mas se você acha que o isolamento foi o pior, você não tem ideia do que espera por eles daqui a poucas horas. Porque o fantasma da Artemis 1 está voltando para cobrar seu preço. E o erro que a NASA escondeu pode transformar a Orion em um caixão de fibra de carbono em menos de 60 segundos. Você confia sua vida a um pedaço de resina e fibra de vidro? Os 4 astronautas da Artemis 2 não têm escolha. Mas aqui está o que as grandes agências de notícias
não estão gritando nas manchetes. A missão anterior, Artemis 1, quase terminou em um desastre silencioso que teria enterrado o programa lunar para sempre. Quando a cápsula Orion da primeira missão foi resgatada do oceano, os engenheiros ficaram pálidos. O escudo térmico, aquela base que deveria proteger a nave do fogo infernal da reentrada, não se desgastou como o esperado. Ele sofreu uma erosão bizarra. Em vez de queimar de forma uniforme para dissipar o calor, o material chamado Heavy Coat começou a lascar, pedaços inteiros se soltaram, deixando crateras na proteção da nave. Isso é o equivalente a você entrar em um incêndio usando uma roupa de bombeiro que tem furos nos peitos e nas costas. A NASA passou meses em um silêncio sepulcral, tentando entender o porquê. Se o escudo falhou com uma cápsula vazia, o que vai acontecer hoje? Com peso adicional de 4 corpos, suprimentos e sistemas de vida ligados, é aqui que a narrativa oficial começa a rachar. Alguns especialistas independentes sugerem que a velocidade da Artemis 2 na volta da Lua, muito superior a qualquer retorno da estação espacial, cria uma química de plasma que a NASA ainda não domina completamente. Coloque-se no lugar do comandante Reed Wiseman agora. Você está sentado em cima de uma bomba relógio térmica. Você sabe que se uma daquelas lascas de proteção se soltar hoje, o plasma a 3.000 graus vai encontrar o alumínio da estrutura interna. Em menos de 5 segundos, o metal derrete como manteiga. A cabine seria despressurizada instantaneamente, transformando o sangue dos astronautas em vapor antes mesmo de eles sentirem a dor da queimadura. E por que a NASA seguiu em frente mesmo assim? Por que não redesenharam o escudo do zero? Porque o tempo é o senhor do crime aqui. O ego político e a corrida contra a China forçaram a decisão. Vamos com o que temos. É uma aposta de 4 bilhões de dólares onde as fichas são vidas humanas. Eles chamam isso de risco aceitável, mas pergunte para qualquer perito em acidentes aéreos, o risco aceitável é o que antecede todas as grandes tragédias da história. O que aconteceu na Artemis 1 não foi um detalhe técnico, foi um aviso do universo. Um aviso que foi ignorado em nome da glória. Agora, enquanto a Orion se aproxima do ponto de não retorno, os sensores de temperatura na base da nave estão gritando. Os dados que estão chegando ao controle da missão em Houston mostram que a atmosfera hoje está mais densa devido a uma tempestade solar recente. O atrito será maior, o calor será mais intenso. O fantasma da Artemis 1 não está mais apenas nos relatórios. Ele está batendo na porta da cápsula, pronto para entrar. Esqueça tudo o que você sabe sobre naves espaciais, descendo como penas. O que a Orion está fazendo agora é uma manobra que desafia o instinto humano. O skip reentry. Imagine que você está num carro a 300 por hora e decide puxar o freio de mão em uma pista de gelo. Mas o gelo é o ar rarefeito da nossa atmosfera. Em vez de mergulhar direto, a cápsula vai literalmente quicar nas camadas superiores da atmosfera. Ela entra, sente o calor infernal e depois volta para o vácuo por alguns instantes antes do mergulho final. Por que essa loucura? Porque, se ela descesse direto da Lua, a desaceleração seria tão violenta que os órgãos internos dos astronautas seriam esmagados contra as costelas pela força da gravidade. Eles seriam liquefeitos por dentro. Mas aqui está o detalhe perturbador, que ninguém te conta. Essa manobra exige uma precisão que beira o impossível. Se o computador de bordo falhar por 1 milésimo de segundo, ou se a densidade do ar mudar subitamente, a nave não quica. Ela ricocheteia para sempre. Imagine ser lançado de volta para o vazio, sem combustível para retornar, assistindo a Terra ficar cada vez menor enquanto o oxigênio apita o aviso de fim. É o pesadelo supremo de qualquer navegador. E dentro da cabine, o cenário é um caos controlado. A força G é tão intensa que o rosto dos astronautas se deforma. A visão escurece e cada respiração parece que um elefante está pisando no seu peito. Eles não são mais exploradores. São passageiros em uma queda livre calculada através de uma parede de fogo. Eles estão sentindo o cheiro de queimado. Sim, os astronautas relatam que, durante a reentrada, o cheiro do metal superaquecido e do escudo térmico vaporizando invade a cabine. É o cheiro do limite entre a vida e a morte.
A cápsula está vibrando tanto que os instrumentos no painel se tornam borrões. Eles não conseguem ler os dados, eles precisam confiar cegamente que os cálculos feitos anos atrás por engenheiros que estão agora, sentados em poltronas confortáveis em Houston, estavam certos. Se um único parafuso ceder sob a pressão sônica, a Orion se desintegra como papel em uma fogueira. Neste exato momento, o mundo segura o fôlego, mas o perigo não acaba quando o fogo apaga. O que espera por eles lá embaixo, no oceano profundo, pode ser tão mortal quanto o calor lá de cima. Você sobreviveu ao fogo, mas agora o seu maior inimigo é a gravidade e o oceano. A Orion não pousa, ela cai, ela colide contra a superfície do Oceano Pacífico a uma velocidade que, se os paraquedas falharem por um segundo na sequência de abertura, o impacto com a água será tão duro quanto bater em um bloco de concreto. E o local escolhido não é por acaso a costa de San Diego, na Califórnia. Mas não se engane com a localização geográfica. Eles estão caindo em um deserto líquido, longe de qualquer porto seguro. Imagine a cena. Após 10 dias flutuando sem peso, a gravidade da Terra volta como uma marreta. No momento do impacto, os astronautas sentem seus corpos pesarem 5, 6 vezes mais. O sangue, que estava distribuído pelo corpo, é puxado violentamente para as pernas. A visão falha, o coração luta para bombear oxigênio para o cérebro. Eles estão vivos, mas estão fisicamente destruídos. E é aqui que o suspense ganha um tom claustrofóbico. A cápsula Orion agora é uma boia de metal balançando violentamente nas ondas do mar. Lá dentro, a temperatura que antes era de congelamento, agora sobe rápido, devido ao calor residual do escudo térmico que acabou de enfrentar 3.000 graus. O cheiro de vômito, suor e eletrônicos queimados preenche o ar denso. Eles estão presos em uma estufa metálica que pode virar a qualquer momento. Você sabia que existe um medo real da cápsula virar de cabeça para baixo no mar? A NASA tem balões infláveis no topo para impedir isso, mas se um deles falhar, os astronautas ficam pendurados pelos cintos, de cabeça para baixo, no escuro, enquanto a água salgada começa a lamber as janelas. O resgate não é instantâneo. O navio USS San Diego pode estar a quilômetros de distância. Por horas, esses 4 seres humanos, os mais avançados da nossa espécie hoje, são apenas náufragos em uma lata de sardinha bilionária. Mas olhe para este dado contraintuitivo. A maior ameaça pós-pouso não é o afogamento, é a toxicidade. O combustível usado nos propulsores da Orion é a hidrazina, uma substância tão letal que um único suspiro pode dissolver seus pulmões por dentro. Antes de qualquer mergulhador chegar perto, eles precisam garantir que não há vazamentos. Se houver, os astronautas não podem abrir a escotilha. Eles seriam resgatados apenas para morrerem sufocados pelo próprio combustível na balsa de resgate. Eles estão trazendo amostras da Lua? Não. O que eles trazem é o segredo do que a solidão absoluta faz com o sistema imunológico. Eles saem da cápsula sem conseguir andar, com o sistema vestibular destruído, sentindo que a Terra está girando em uma velocidade errada. O mundo vai aplaudir o retorno, mas o que eles viram lá em cima e o que sentiram quando o fogo quase os consumiu, deixou cicatrizes que nenhuma câmera de TV vai conseguir captar. Eles voltaram, mas será que o que voltou dentro daquela cápsula é exatamente a mesma tripulação que saiu 10 dias atrás? A missão terminou. A cápsula foi resgatada. A tripulação está em quarentena, mas aqui é onde a história oficial termina e o mistério sombrio começa. Por que a NASA insiste tanto que essa missão foi apenas um teste de voo? Vamos analisar os fatos que ninguém quer conectar. Durante a órbita, no lado oculto da Lua, houve um atraso de quase 12 segundos na retomada das comunicações após o período previsto de silêncio. 12 segundos no espaço é uma eternidade. O que aconteceu naquele intervalo? Existem 2 teorias que circulam nos fóruns de inteligência e entre ex-funcionários de agências aeroespaciais, e elas são contraintuitivas. A primeira teoria é a da contaminação seletiva. A Lua não é apenas uma pedra morta. A poeira lunar, o regolito, é eletrostaticamente carregada e afiada como vidro moído. Mas há quem diga que a Orion não trouxe apenas poeira. Os sensores biológicos da nave registraram picos de atividade eletromagnética dentro da cabine,
enquanto eles sobrevoavam as crateras de Shackleton. Seria possível que a radiação do lado oculto tenha despertado algo latente no DNA dos astronautas ou nos sistemas da nave? Por que eles estão sendo mantidos em isolamento biológico tão rigoroso se, teoricamente, eles nem pisaram no solo? A segunda teoria é ainda mais perturbadora. A anomalia de observação. Fontes sugerem que as câmeras de alta resolução da Orion captaram estruturas geométricas no fundo de crateras que nunca viram a luz do Sol, estruturas que não deveriam estar lá. O silêncio da tripulação após o resgate não é apenas cansaço físico, é o choque de quem viu algo que muda o sentido da nossa existência. Eles viram que não somos os primeiros a visitar aquele deserto de poeira. E pense bem. Hoje, Reed, Victor, Christine e Jeremy são heróis. Mas o que mudou na vida deles? Eles voltaram para um planeta que parece pequeno demais, com segredos que eles foram treinados para nunca contar. A perícia técnica vai focar no escudo térmico, nos paraquedas e nos computadores. Mas quem vai periciar a mente desses 4 indivíduos? O que você faria se estivesse a 400 mil quilômetros de casa e percebesse que a maior ameaça não é o vácuo lá fora, mas o que você descobriu estar escondido nas sombras da nossa própria Lua? Estamos vivendo o início de uma nova era, ou estamos apenas repetindo o erro de cutucar um ninho de vespas cósmico, que deveria ter ficado em paz? A reentrada foi um sucesso para a engenharia, mas pode ter sido o início de um pesadelo para nossa percepção da realidade. Agora, eu te pergunto, você acredita que a NASA está nos contando tudo? Ou a Artemis II foi apenas uma missão de reconhecimento para algo muito mais perigoso que está por vir? Deixe seu comentário agora. Eu quero saber se você sentiu o mesmo arrepio que eu ao ver essas coordenadas de pouso. E se você quer entender por que a Lua esconde segredos que podem destruir a nossa história, você precisa assistir a este vídeo que está aparecendo agora na tela, O Lado Sombrio da Lua. O que Apollo nunca nos contou. A verdade está lá em cima, mas ela não quer ser encontrada.